Fala pessoal, muito bom ter você conosco novamente aqui no canal Estruturas e Bytes, comigo, professor Márcio Sá. E na aula de hoje nós vamos continuar aquele exercício lá, implementando mais coisas aí em Python, combinado? Então fique aí comigo, tem muito vídeo ainda legal aí para aparecer, então se inscreve aí no canal, dê o seu joinha e nos ajude aí, tá bom pessoal? Combinado? Solta a vinheta! Legal, pessoal. Então, na última aula, nós paramos aqui, né? Nós já achamos aqui a reação no apoio A, né? Aqui no apoio A e a reação no apoio B, tá bom? Legal. Então, vamos lá, pessoal, para o próximo passo. O próximo passo, pessoal, é a gente calcular, então, ou determinar aí as funções cortante e momento, né? Então, vamos lá. Vamos relembrar um pouquinho aqui de resistência dos materiais. Então eu faço aqui uma seção, né? Como nós temos apenas aí um vão, né? Essa viga, eu faço aqui um corte na viga, né? Em relação, na verdade, entre os apoios A e B. Eu faço essa seção e agora essa distância não será mais L, né? Vai ser um valor de X, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro passo é a gente calcular, então, o esforço cortante. Mas antes de calcular o esforço cortante, pessoal, deixa eu explicar aqui o que está acontecendo, tá bom? Então, vamos lá. A primeira importação de biblioteca que a gente vai fazer, pessoal, é a biblioteca SymPy, tá? Essa biblioteca aqui, ó, SymPy. Nesse vídeo, ou no momento da gravação desse vídeo, ele está na versão 1.13.0, certo? Talvez aí quando você for assisti-lo, talvez esteja aí uma outra versão já. Então aqui você vai encontrar aqui algumas informações sobre essa biblioteca. Pra gente, pessoal, o que a gente vai fazer com essa biblioteca, pessoal? A gente vai chamar essa biblioteca para fornecer pra gente que as variáveis nessa forma aqui, dessa viga, elas sejam reconhecidas como símbolos, certo? Quando a gente vai fazer uma solução de algum exercício, e nós temos ali o valor de X, a gente chama aquele valor de X um valor de uma incógnita, certo? Então aqui, pessoal, seria o quê? Eu vou falar o seguinte, Python, vem cá. Essas variáveis aqui, elas vão ter, não se preocupe com valores com ela, porque eu vou apenas fazer um equacionamento. Quando eu fizer esse equacionamento, Python, eu quero que elas sejam reconhecidas como símbolos, tá certo? Ela se chame X, ela se chame V, ela se chame M, tá certo? Então, eu vou importar essa biblioteca SymPy e vou dar o apelido, pessoal, de SP. Para que a gente não tenha que ficar escrevendo toda hora no código SymPy, a gente coloca um apelido. Então, quando eu chamar essa biblioteca, eu apenas chamo pelo apelido, ó, SP, tá certo? SP ponto. Qual que é a ferramenta dessa biblioteca que você vai utilizar? Olha, eu vou utilizar aqui a biblioteca Symbols. Depois você dá uma olhada lá na documentação, que tem muitos recursos, inclusive esse recurso aqui dos símbolos, tá certo? Bom, professor, por que você escreveu global aqui? Por quê, pessoal? Pelo seguinte, pessoal, eu costumo trabalhar em Python com funções. Por quê? Para a gente quebrar um problema grande em pequenos probleminhas, para que a gente se organize melhor, para que fique um código mais limpo e de fácil manutenção, tá certo? Então, eu vou chamar aqui uma função pela palavra dev. A palavra def, pessoal, na verdade é uma palavra reservada do Python. Toda vez que eu queira fazer uma função, eu tenho que chamar essa palavra reservada aqui, ó, def. Essa palavra, ela escrita dessa forma aqui, ela vai me dizer o seguinte: a partir dela eu vou ter uma função.
Então nessa função eu vou querer que o Python faça alguma coisa, execute alguma atividade. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou fazer alguns cálculos e eu vou chamar esta função de seção X, tá? Apenas, podia chamar de qualquer outra coisa, pessoal, mas apenas para me organizar melhor aqui no exercício, tá certo? Muito bom. Então é assim, pessoal, como é que eu vou implementar uma função em Python? Eu vou escrever def, vou dar um espaço, vou escrever em letras minúsculas, tá certo? O nome dessa função, nesse caso eu chamei de seção X, mas você pode chamar do que você quiser aí, pessoal, tá certo? Vou abrir e fechar parênteses e vou dar 2 pontos. Quando eu fizer isso e der um Enter, pessoal, você vai perceber que agora o meu cursor ele não vai estar mais na margem, ele vai ter um espaçamento. Esse espaçamento, pessoal, eu chamo de indentação. Então, indentação, ela tem que ser respeitada em todas as linguagens de programação. Cada um tem a sua. No Python aqui também, nesse caso, para as funções, eu vou ter que respeitar essa indentação. Se eu não respeitar essa indentação, o meu código vai dar erro. Então eu tenho que ter esse espaçamento, porque tudo que eu escrever aqui neste alinhamento aqui vai estar dentro desta função. A partir do que eu escreva dentro da função, eu tenho que respeitar, na verdade, esse espaçamento aqui, esse recuo aqui em relação à margem. Isso se chama indentação. Tá bom, pessoal? Legal? Muito bem. Então, eu tenho aqui a função, eu chamei aqui essa função de seção X, tá certo? E aqui, pessoal, eu dei a palavra global, né? Eu dei a palavra global em cada uma dessas variáveis aqui. Então, eu estou chamando a variável V, a variável M e a variável X, tá certo? Pessoal, isso daqui, na verdade, aliás, eu poderia escrever assim, ó. Posso escrever assim também, ó, colocar todas como sendo globais na mesma chamada. Não preciso fazer 3 chamadas diferentes não, ó. Eu venho aqui, coloco global VMX. E essas variáveis aqui, pessoal, globais, por que elas são globais? Porque elas podem ser utilizadas em outras funções do meu código. Se eu não colocasse essa palavra global, pessoal, essas variáveis iriam funcionar somente dentro dessa função. E quando eu fizesse uma outra função, essas variáveis não iriam funcionar. Então, para que elas sejam reconhecidas em outras funções, eu vou chamá-las de forma global para que elas sejam utilizadas por outras funções também. Tá bom, pessoal? Então, por que eu coloco global? Para que as variáveis sejam reconhecidas também e possam ser utilizadas também em outras funções, tá bom? Muito bem. Então, eu chamei elas aqui de VMX, né? E estão todas colocadas aqui. E eu vou chamar elas como símbolos, tá? Para que eu possa fazer o equacionamento. Então, a ferramenta símbolos da biblioteca SymPy, ela vai me propiciar isso daí. Então, eu coloco aqui em vírgulas, tá certo? Todas elas, todas as variáveis, coloco o sinal de igual. SP é o apelido da biblioteca, ponto, a ferramenta que eu estou utilizando aqui. E entre aspas duplas eu coloco, então, eu repito aqui os valores que eu coloquei aqui fora, para que essas variáveis sejam reconhecidas como símbolos. Tá bom, pessoal? Legal? Muito bem, pessoal. Então, eu já posso então entrar aqui no cálculo dos esforços, né? Do esforço cortante e do esforço de momento fletor. Mas isso eu vou fazer na próxima aula, no próximo vídeo. Continue aí comigo, vai treinando, vai assistindo o vídeo, pausa. E qualquer dúvida, pessoal, deixa lá no comentário para que eu possa te ajudar. Tá bom? Por enquanto tá facinho, né? Eu acredito, sem maiores problemas. Tá legal? Te vejo no próximo vídeo. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, se inscreva aí no canal e forte abraço.